Por que você deveria parar de só prestar serviços e se posicionar como uma marca? É justamente sobre isso que iremos falar nesse vídeo de hoje. E eu quero bater esse papo com você da forma mais sincera e fluida possível, para que você entenda que hoje não vale mais ser apenas uma prestadora de serviço. Você realmente precisa se posicionar como uma marca, encantar e envolver o seu cliente, para que você também consiga cobrar mais caro pelo teu serviço, atendendo menos pessoas. E de forma muito direta, porque eu respeito o teu tempo e também a confiança que você depositou em mim de estar assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que prestação de serviço é substituível, mas marca não. Vamos supor que hoje você é uma prestadora de serviço no nicho de confeitaria e você apenas faz ali a encomenda, a pessoa faz a encomenda com você, você executa o que foi pedido e entrega. E pronto, acabou a relação com o cliente. Se essa cliente encontrar uma outra loja que faz bolos melhor que o seu e às vezes até mais barato, ela vai fechar com essa outra loja. Isso porque você só se preocupou em prestar um bom serviço, em entregar ali realmente o que foi combinado e não em encantar o seu cliente, em fidelizar esse cliente. E isso também é sobre marca, tudo isso é sobre construção de marca. Você não pode simplesmente prestar um serviço e pronto. Você precisa garantir que aquele cliente gostou tanto de você que ele confia em ti e jamais te trocaria por uma outra profissional. E quando eu falo sobre se posicionar como marca, é justamente não focar só em prestar um serviço, mas em se preocupar mais além, é também ter uma estrutura que seja incomparável, algo único, algo que só você entrega, para que esse cliente evite estar fechando com uma outra pessoa. E para exemplificar, eu vou te trazer aqui uma história que foram 3 profissionais que faziam a minha sobrancelha. A primeira era uma profissional que fazia a minha sobrancelha perto do centro aqui na minha cidade. Era um local de fácil acesso, onde que se eu estivesse na rua eu conseguia ir lá rapidinho. Ela geralmente me encaixava na frente de outras clientes, mas era só isso. Quando eu chegava lá, eu deitava na maca, ela começava a fazer, mas aí logo ela começava a responder gente no WhatsApp, atender ligação, enquanto estava ali prestando esse serviço para mim. E isso fazia com que, por mais que todo o procedimento fosse muito rápido, eu ainda tinha a sensação de que eu estava perdendo o meu tempo. Era um serviço também super barato, mas ainda assim eu não sentia que aquilo era um tipo de serviço que eu continuaria fazendo por muito tempo. Até que eu encontrei uma outra profissional. Essa profissional era maravilhosa, ela realmente conseguiu deixar a minha sobrancelha muito melhor, conseguiu fazer com que ela crescesse, o resultado era impecável, mas tinha também um problema. Ela demorava mais de 1 hora para fazer as minhas sobrancelhas e eu sentia novamente que eu estava perdendo tempo. Além disso, ela não tinha um posicionamento estratégico nas redes sociais que me fizessem envolver com a marca dela. Ela também, por mais que fosse assim, muito gente boa, uma pessoa muito tranquila de conversar, não era uma pessoa que realmente conseguiu me fidelizar, sabe? E eu acabei trocando por uma outra profissional que cobrava muito mais do que a média aqui na minha cidade. O diferencial dessa terceira profissional é que quando eu chegava lá, eu já era atendida, todo o procedimento não durava menos de 30 minutos. E além também da qualidade. Então eu percebia que, além dela ser muita autoridade, ela conseguia realmente cuidar muito mais de mim em menos tempo. E também outros pontos que fizeram com que eu continuasse pagando mais caro e sendo uma cliente fiel dela é que, quando eu fazia o design com Rena, ela fechava toda a sala, me deixava sozinha naquele ambiente para que, enquanto a Rena disse, eu conseguisse descansar e ter esse um momento só meu, sabe? E isso não acontecia nos outros profissionais, porque entrava gente conversando, eram ambientes completamente desconfortáveis e isso não fazia com que eu quisesse continuar. Para além disso, eu era muito elogiada nessa outra clínica, então eu sempre saía de lá com muito mais autoestima, porque elas buscavam se envolver também na minha vida de forma muito respeitosa, mas realmente falando dos meus traços, me exaltando enquanto mulher. E eu saía de lá com autoestima muito mais em cima do que nas outras profissionais. Além disso, tinha aquele tradicional café com Nutella, que elas sempre estavam disponíveis a oferecer. Também teve uma outra situação de que eu fiz um procedimento com elas e eu não tinha aqueles negocinhos, aquelas escovinhas de sobrancelha. E o que foi que ela fez? Ela não me deu só uma escovinha de sobrancelha como nos outros locais. Ela falou, olha, eu vou te dar aqui 3 ou 4, eu não me lembro na época, mas assim você coloca um na sua bolsa, uma na carteira, outro você deixa em casa, outro você deixa no trabalho, porque você sempre vai ter ela para estar escovando as suas sobrancelhas. Então, esse cuidado faz com que você realmente queira continuar com essa profissional. É algo que fideliza o cliente realmente. E para além disso, também, dentro do perfil dela e do posicionamento dela nas redes sociais, ela compartilhava que sempre estava estudando, se profissionalizando, sempre estando em eventos, também compartilhava muito da história dela e eu acabei me conectando por todos esses pontos. Isso fez com que não só fosse uma cliente fiel,
mas também indicasse ela aqui na minha cidade. Mas eu entendo que hoje você não age apenas como uma prestadora de serviço porque você quer, é porque te falta esse conhecimento, talvez, de posicionar como uma marca pessoal. Quando eu comecei a minha história no digital, eu comecei prestando serviços como designer. Então eu entendo muito bem essa questão de você mandar uma mensagem e o cliente não responder, de o cliente questionar o seu preço e querer pagar mais barato. Eu entendo tudo isso. Eu lembro que na época eu me matava assim prospectando, as pessoas não tinham nem a coragem de responder um mínimo oi ou um eu não quero. Realmente eu não era muito bem tratada. E quando o cliente ele tentava fechar comigo, ele ficava o tempo todo tentando diminuir o meu preço, justamente porque a minha marca ela não transmitia nenhum valor. E eram clientes que eu sabia que tinham condições financeiras de me pagar mais. Mas por não transmitir esse valor, eles achavam que eu não era uma profissional autoridade, por mais que eu já fosse e já tivesse ali um tempo atuando como designer. E é aqui realmente que mora a mudança. Foi quando eu olhei para isso, percebi que estava errado, foi quando eu me posicionei que as coisas mudaram. Com isso, eu passei a atrair clientes mais qualificados, que realmente valorizavam o serviço que eu oferecia e que me escolhiam como marca. Elas queriam fechar comigo. Tem clientes que eu prospectei no ano de 2023, 2022 e até hoje são minhas clientes. Uma cliente mesmo que já comprou de mim mais de 18 vezes durante esse período. Então eu realmente consegui fidelizar essas clientes, elas se envolverem na minha marca pessoal e verem que eu sou autoridade naquilo que eu faço, que eu transmito isso, que eu transmito esse alto valor. Então, tudo isso faz com que você tenha mais resultado. Não basta você apenas ser só uma prestadora hoje, porque muito provavelmente você vai ser substituída. Independente de você ter inúmeras formações acadêmicas, inúmeras especializações, se você é muito boa naquilo que você faz. Mas se não houver um todo, se realmente não mostrar para o cliente que eu, além de ser essa profissional, eu transmito isso, me posiciono, eu sou essa pessoa e comigo você vai ser tratada diferente. Se a pessoa ela não enxerga isso em você, ela vai te substituir por um profissional melhor e que realmente se posiciona. Só que aí tem um momento exato que a gente observa na nossa carreira, que é aquele limite da mudança, sabe? É quando você não aguenta mais, você tá exausta, você tá atendendo inúmeros clientes e cobrando barato. Quando você chega nesse momento, você fala, não, eu não aguento mais, eu preciso mudar. E esse momento de limite, ele precisa ser respeitado para que você não acabe tendo um burnout ou algum outro problema psicológico, algum problema físico. Porque se você passar desse limite, realmente vai ficar muito complicado para você até mesmo continuar prestando esse serviço. Então, o ideal é sempre não deixar chegar nesse limite. O ideal é que hoje você já está como uma prestadora de serviços, que já tem muito cliente, já tem muita experiência. Então, bora estruturar a tua marca. Bora realmente estruturar toda essa comunicação para que você transmita mais valor, passe a ser vista ainda mais como uma autoridade e também consiga cobrar mais caro. Porque cobrando mais caro, você consegue atender menos clientes, você consegue contratar uma outra profissional para a tua clínica, por exemplo. E aqui também entra uma diferença entre você ser uma iniciante ou uma profissional avançada. Eu acredito que quando você é iniciante no mercado, tanto no mercado físico quanto no mercado online, você realmente precisa passar por esse jogo, sabe? Por essa batalha. Você precisa ter essa experiência de campo de batalha para que você, quando for se posicionar como uma marca, você ter todo esse repertório do que você gosta, do que você não gosta, do que você deseja para a tua marca pessoal, do que você não quer de forma alguma. Então você precisa passar por isso. É passando por isso que você vai amadurecer enquanto negócio e também enquanto marca. Mas quando você já é avançada, não tem por que você continuar se portando apenas como uma prestadora de serviço. Se você realmente não quiser ser substituída, você precisa olhar para isso com mais carinho e entender que essa questão do posicionamento é necessário para quem quer ter um negócio a longo prazo. E você, como uma profissional mais avançada, também precisa perceber a diferença de pagamento quando uma pessoa ela é apenas uma prestadora de serviço e quando ela se posiciona como uma marca pessoal. Eu tenho uma consulente mesmo que participou de uma consultoria de marca comigo e ela começou cobrando R$ 597. Hoje, pelo mesmo pacote de consultas, ela cobra R$ 1.497. E além disso, ela conseguiu criar um outro pacote de R$ 2.000. Eu também consegui cobrar 10 vezes mais pela minha consultoria depois que eu me posicionei como marca pessoal e deixei apenas de prestar serviços. Então, quando você é mais avançada, você precisa olhar para isso e entender que não tem jeito. Você precisa se estruturar como marca pessoal. Se você quer ter um jogo de longo prazo e que você também consiga faturar mais atendendo menos clientes. E na época que eu comecei como designer, eu queria muito que eu tivesse assistido um vídeo como esse, me dizendo que o caminho é realmente me posicionar como uma marca pessoal. Se eu quero ser vista como autoridade, se eu quero ter um negócio a longo prazo, eu queria ter ouvido isso na época.
porque isso teria me poupado de cobrar barato, de aceitar que o cliente me desvalorizasse, de estar fechando inúmeros clientes e ainda assim não ver aquela diferença toda de dinheiro, sabe? Era algo que eu gostaria de ter ouvido na minha época. Então hoje você tem essa oportunidade de estar escutando isso de mim e de entender que se você já é uma profissional mais avançada no mercado, se você já atendeu muitos clientes, se você já fatura bem, é hora de estruturar a sua marca pessoal. E se você precisar de ajuda com isso, pode contar comigo. Eu sou consultora de marca pessoal para prestadores de serviço, sou uma profissional que já passou por esse campo de batalha de prestação de serviços e eu entendo muito bem o que você está passando. Foi a partir disso que eu criei um método de estruturação de marcas incomparáveis, considerando a sua rotina, as suas peculiaridades como esse tipo de profissional. E eu realmente vou te colocar na consultoria de marca para não só estruturar ela, mas fazer com que o cliente passe a te valorizar e te enxergar como uma autoridade. Se você não sabe se você é essa profissional avançada ou não, e você precisa primeiro entender como que a gente trabalharia na sua marca, eu sempre deixo aqui embaixo o link para você aplicar para o encontro de direção comigo. É um encontro onde você vai ter acesso ao meu olhar estratégico de forma individual e gratuita. Eu vou sentar, vou olhar para o seu negócio de forma muito específica e te mostrar o que é que está travando o teu valor e te pedindo de cobrar mais caro e também de ser vista como autoridade. É só clicar no link que eu deixo aqui abaixo, preencher todo o formulário e aguardar o meu contato. Se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou a acordar nesse sentido e pensar sobre estruturar a sua marca pessoal, comenta aqui embaixo para eu saber e até o próximo vídeo.